Hoje, Direto ao Ponto trata de um tema que interessa a todos, o câncer. Eu digo que interessa a todos porque todo mundo sempre conhece alguém, algum parente, algum familiar que está enfrentando esta doença. Para falar sobre este assunto, eu convidei Fabiana Bettoni, que é pesquisadora do Centro de Oncologia Molecular do Hospital Sírio-Libanês. A equipe dela está desenvolvendo uma pesquisa que fornecerá um teste genético. Esse teste ele analisa o DNA do tumor e oferece tratamentos mais precisos, conhecidos como terapias-alvo. Tudo bem, Fabiana? Tudo bom, Alexandra? Tudo jóia. O Centro de Oncologia Molecular aqui do Hospital Sírio-Libanês ele foi fundado em 2012. Ele é relativamente recente, mas de lá para cá foram feitos muitos avanços e eu acho que um dos maiores avanços pode ser representado por esta pesquisa que sua equipe vem desenvolvendo há 2 anos, que é a pesquisa em torno do teste genético do tumor. Eu gostaria que você explicasse como é feito esse teste genético. Esse teste genético ele é feito a partir de uma amostra do tecido do tumor do paciente. Então, é realizada uma biópsia tecidual, que normalmente já é feita, né, no paciente para identificar o tipo de tumor desse paciente, todas as características histológicas do tumor do paciente. Então, a partir dessa amostra, nós extraímos o DNA tumoral e é nesse DNA, então, que nós vamos procurar por alterações genéticas em genes associados ao desenvolvimento do câncer. O nosso painel de genes, né, que consiste no nosso teste genético, ele consiste de 500 genes, que são genes já conhecidos como associados com o desenvolvimento do câncer, e que tenham já descrito alguma droga disponível associada a alterações genéticas nesses genes. Legal. Eu acho bacana explicar para o público que o DNA é uma fita, né, muito longa, com letrinhas, né, que seriam os nucleotídeos com as bases. Acho que, para quem lembra do colegial, quem não é da área médica, o A e o T, e o C e o G. E essas letrinhas vão aparecendo bilhões de vezes, cerca até de 3 bilhões, mais ou menos, né? Para mapear tudo isso é muito trabalhoso. Então, vocês, no caso desse teste, vocês selecionam 500 genes que poderiam ser descritos como 500 trechos, né, desse DNA que são analisados. O câncer ele é originado por alguma mutação nesses trechos. Daí vocês identificam essa mutação e através da comparação. E vocês chegam a analisar, então, 500 trechos. É bastante coisa, né? É bastante coisa. O nosso objetivo é procurar essas alterações que sejam, então, alvos de algumas drogas, né? Quando a gente pensa em sequenciar todo o genoma, isso aumentaria custo, aumentaria tempo de desenvolvimento de um teste desse e não te traria tão mais resultados do que analisar grupos de genes específicos, né? Você sequenciar genes que você sabe que não estão associados ao câncer não teria nenhuma vantagem, né, para o paciente. Então, selecionando esse grupo de genes que, com certeza, daqui a 1 ano podem mudar, você pode adicionar novos genes com desenvolvimento de novas drogas e tudo mais, você consegue, então, com o tempo, ir alterando esses genes e identificando e sequenciando, analisando genes que são bem específicos e que possam trazer alguma vantagem para o paciente em termos de tratamento. Eu acho interessante também que o primeiro sequenciamento do genoma humano, daí que foi sequenciado por inteiro, durou 13 anos e custou 2,7 bilhões de dólares. Hoje, o sequenciamento que vocês fazem, ele não é do genoma inteiro, né, de 500 trechos, como nós dissemos, mas ele pode ser feito em 2 dias e ele custa bem menos, né? Ele ainda é caro para um paciente, mas já é acessível. Quanto custa, para a gente ter uma ideia, esse sequenciamento que vocês fazem de 500 trechos do DNA? A gente não tem um valor muito definido, porque ainda a gente está em toda essa fase de processo de cálculo de custos, né, e tudo mais. Mas, com certeza, vai sair mais barato do que os testes que são vendidos hoje, que são disponíveis. Na verdade, os testes para um painel de genes equivalente ao nosso custaria em torno de R$15 mil. Isso é sequenciado fora do país, não é sequenciado aqui. E o nosso objetivo, então, é tentar reduzir tempo
e custo com o nosso painel que nós vamos oferecer. Com certeza, em relação de custo, pelo que nós estamos avaliando, a gente vai conseguir, então, reduzir esse custo. A minha avó, ela teve câncer de garganta em 2012. Graças a Deus, ela se curou. E, na ocasião, ela teve que fazer esse teste genético do tumor. Como ainda não é disponível no Brasil, vocês vão disponibilizar em breve. Na época, teve que mandar para os Estados Unidos, né? Então, tem esse tempo que demora mais, né, de você mandar o material para lá, eles fazerem a análise, mandarem o resultado de volta. E, no caso, ela tinha o convênio cobriu, mas provavelmente saiu por esse valor mesmo, né, que é bem alto, R$15 mil. Então, assim, é bom para o país que um hospital brasileiro esteja desenvolvendo essa opção de fazer o teste genético do tumor aqui, né? Não, com certeza. Nós já temos no Brasil algumas clínicas e laboratórios que já desenvolveram alguns painéis de sequenciamento de genes, mas são painéis menores e painéis específicos para um tipo de tumor. Então, tem um grupo de genes associados com câncer de pulmão. Então, existe um painel de sequenciamento de genes envolvidos para câncer de pulmão, né? Então, isso já é disponibilizado no Brasil por alguns laboratórios, mas quando a gente pensa em pacientes que esses genes mais conhecidos, você já sabe que não tem alguma alteração, o mais interessante é que você procure numa gama maior de genes para, quem sabe, alguma outra alteração seja identificada e esse paciente tenha a possibilidade de um tratamento que, a princípio, não estaria disponível para ele, né? Sim. A partir do momento que a pessoa está com esse resultado do teste genético, ela vai poder escolher o tratamento mais adequado, né? E eu acho muito legal também saber que aí que é o interessante, estão sendo desenvolvidos os medicamentos que atuam especificamente nesses genes, né? Que são conhecido como são as terapias-alvo. Acho legal esclarecer para o público as diferenças entre uma terapia-alvo, que é essa medicina de precisão, e uma quimioterapia, que é algo já mais antigo. Queria saber dos benefícios dessa terapia-alvo. Quando a gente pensa em quimioterapia, a gente pensa numa droga que vai atuar em qualquer célula que esteja em divisão. Sim. Então, por isso que você tem tantos efeitos colaterais, porque as células do nosso corpo estão sempre em constante divisão e tem células ainda que têm uma taxa de divisão muito mais alta, que isso vai implicar em consequências maiores. Quando a gente pensa numa terapia-alvo, como o próprio nome diz, são drogas que vão atuar em alterações específicas, em alterações genéticas específicas. Então, só as células que têm aquela alteração é que vão sofrer a ação dessa droga. Então, você não tem um efeito colateral como você teria numa quimioterapia. Então, assim, a terapia-alvo, ela vai matar só a célula tumoral. E a quimioterapia, ela mata a célula tumoral e a saudável também. Então, por isso que dá toda essa diferença. Com certeza. A gente ainda tem uma limitação aí de drogas disponíveis, né, para terapia-alvo, e essa é uma grande limitação destes testes genéticos, né, porque quando o médico recebe o resultado do teste, o que ele recebe, então, é um relatório com todas as alterações genéticas identificadas no DNA tumoral daquele paciente. Para cada alteração, são determinadas se existe alguma droga disponível, e isso é relatado nesse relatório. Se não existe alguma droga disponível, é citado em ensaios clínicos, se já tem algum disponível, mas em muitos casos existem alterações genéticas que são encontradas que não têm ainda uma terapia disponível. Então, isso ainda é uma limitação. Mas que pode ser descoberto em breve, né? Com certeza. Além do painel de genes, vocês apresentam também o teste da biópsia líquida, que então o paciente não precisa retirar um pedaço do tumor para ser analisado, aí pode ser analisado pelo sangue. E daí vocês vão identificar o que com essa biópsia líquida? A biópsia líquida, ela tem uma grande vantagem quando a gente pensa em comparado com uma biópsia tecidual, tanto de custo como de acesso, de efeitos colaterais, porque você só tem uma coleta de sangue, e em muitos casos, quando você pensa numa biópsia tecidual, dependendo da localização do tumor, o paciente tem que ser internado, ele tem várias complicações em decorrência desse procedimento, então tem toda essa questão de limitação. Quando a gente pensa em biópsia líquida, a partir, então, de uma coleta de sangue, a gente consegue detectar alterações genéticas específicas do tumor. Então,
Então, quando a gente... Seria como um rastro que o tumor deixa no sangue, e vocês vão ler esse rastro. No sangue a gente vai ter tanto o DNA tumoral circulante como o DNA normal. Para a gente conseguir diferenciar o que é tumoral e o que é normal, a gente tem que procurar por alterações que a gente sabe que são específicas do tumor. Então, no sangue, o que a gente vai procurar, no caso, nos testes que nós estamos desenvolvendo, são alterações específicas que estão associadas à resistência a tratamentos de algumas drogas que os pacientes estão usando. E são em níveis ínfimos, assim, né, que vocês trabalham. A sensibilidade desse teste é para detectar uma molécula a cada 1000 de DNA normal. Então, é uma sensibilidade bem alta que a gente tem e que por isso que a gente consegue, com a biópsia líquida, detectar, por exemplo, resistência ao tratamento muito antes do que os exames de imagem e dos exames clínicos que é a rotina atualmente, né? Então, a partir de exames clínicos e exames de imagem, o que o médico detecta se o tumor voltou a crescer, se ele continua estável ou se ele regrediu. Então, vocês conseguem prever uma metástase, por exemplo, com uma biópsia líquida? Se você, por exames de imagem, sabe que o paciente aparentemente não tem nenhum foco metastático, não tem nenhum tumor residual. Então, você retirou o tumor do paciente. O paciente estava com tumor, você fez uma cirurgia, retirou o tumor. E você consegue acompanhar esse paciente procurando alterações do tumor no sangue. E, de repente, você consegue detectar. Então, ou ele voltou a ter uma presença do tumor residual, onde ele inicialmente tinha, ou existe algum outro foco metastático que ainda não se sabe, mas que está liberando células e o DNA tumoral na circulação. Então, você consegue acompanhar isso no paciente. Agora eu queria te perguntar assim, sobre como é o dia a dia de uma pesquisadora, né? Acho que para o público leigo, para o grande público, a gente sempre só fica sabendo dos pesquisadores na hora que eles conseguiram o resultado, que eles estão comemorando. Mas, se a gente pensar até chegar lá, tem uma batalha forte de tentativas, acertos e erros, muito mais erros do que acertos. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não conhece o ambiente de pesquisa, como que é esse dia a dia da pesquisa? Acho que trabalhar com pesquisa é uma luta diária e que a gente sabe que os desafios são grandes e a gente tem que ter muita curiosidade e conhecimento para tentar entender um resultado e ver, esse resultado não deu certo. Mas por quê? Não era isso que eu esperava. O que aconteceu? O que eu posso mudar? Então, normalmente, 95% das vezes o resultado dá errado. E são com esses erros que a gente vai tentando entender o que aconteceu e melhorar e estudar, procurar na literatura o que já tem sido feito e tentar entender o que está acontecendo e, a partir de tentativa e erro, chegar, então, no resultado final. Isso, com certeza, são anos, não é um teste que a gente faz mudando, alterando alguma condição de um dia para o outro que a gente consegue. Isso, às vezes, acontece, mas é mais sorte. Mas 95% das vezes, os resultados dão errados e é a persistência que faz a gente continuar e chegar no resultado positivo. Sim. E nesse caso desse teste que vocês desenvolveram, como que é a manipulação dos materiais? Eu sei que vocês têm os sequenciadores de última geração aí, que a gente vai mostrar umas imagens. Como que é feito isso, a manipulação dos materiais? Você diz da amostra do paciente? Normalmente, o que chega para a gente aqui ou é o sangue do paciente ou são pedaços, fragmentos do tumor, e o que a gente faz já é de antemão congelar esse material e já extrair o DNA ou o RNA dessa amostra e congelar, e a partir então desse material é que depois a gente vai partir para os testes e para os estudos, né? E essa retirada do DNA ou do RNA já é algo computadorizado ou ele é algo manual? Não. Existem equipamentos que fazem essa extração, mas isso você coloca a amostra, normalmente tem um número máximo, de amostras que você pode extrair por vez, que são equipamentos que a gente fala automatização da extração do RNA ou do DNA. Normalmente, em laboratórios clínicos e tudo, eles usam esses equipamentos, até porque a rotina clínica exige uma maior rapidez aí, dessas extrações. A gente, aqui no laboratório, ainda faz a extração manual, que funciona super bem, e só em estudos onde a gente tem um
um grande número de amostras, aí a gente parte para uma automatização, porque a gente também tem um robô que faz a extração para a gente. É algo extremamente minucioso, com ferramentas super minuciosas. Sim, são vários reagentes e etapas e tempos de incubações e tudo mais. São processos longos, às vezes experimentos de um dia, às vezes experimentos de semana, que a gente tem que estar todo dia ali para conseguir chegar num resultado. São horas de dedicação dos pesquisadores trabalhando nesses materiais que são ultra minúsculos. São, com certeza, com certeza. E gostaria também de saber sobre a questão da mulher, né? Eu acho que para a nossa geração está bem mais comum ver a presença da mulher no meio científico, mas um tempo atrás, assim, uma geração para trás, 2 gerações para trás, já era muito raro ver a figura da mulher no ambiente científico. O que você tem para relatar para nós sobre a presença da mulher? Eu posso dizer que a nossa experiência aqui no laboratório, a minha experiência, é que a cada ano o número de mulheres aumenta mais. A gente tem uma frequência de quase 90% aqui são mulheres no laboratório. Eu acho que nos últimos anos as mulheres têm dominado ainda mais essa área, mas ainda existe um desafio grande das mulheres chegarem em cargos mais de chefia, de direção mesmo desses laboratórios e tudo, que com certeza já tem mudado muito nos últimos anos, mas ainda é uma batalha que a gente está crescendo. E a equipe de vocês tem cerca de 20 pessoas. Quais são as profissões dessas pessoas? Você me falou que é bem mesclado, né? Isso. Na verdade, qualquer pessoa da área da saúde, assim, que tenha um contato maior com pesquisa, pode seguir essa área, né? Desde que na sua pós-graduação ele faça algo mais relacionado. No nosso laboratório, no nosso instituto, a gente tem desde biólogos, biomédicos, farmacêuticos, dentistas. Na sua grande maioria são biólogos e biomédicos, mas a gente tem uma gama bem variada de profissionais que trabalham juntos. E voltando um pouquinho à questão da mulher, vocês trabalham em cima do material, o DNA, né? E a gente aprende lá, né, no colegial ou na vida, lendo, que quem descobriu a estrutura do DNA foram 2 homens, né? Francis Crick e James Watson. Mas eu pesquisando aqui para te entrevistar, eu descobri coisas muito legais. Uma mulher esteve envolvida profundamente na descoberta da estrutura do DNA, mas ela não é reconhecida, acho que porque naquele ano, o ano de 1953, ainda imperava fortemente o machismo no mundo todo, né? E eu acho legal dar o crédito para ela se chamava Rosalind Franklin, e ela tirava fotografias de DNA através de uma técnica que se chama cristalografia. E eles 2 conseguiram desvendar a estrutura do DNA pelo trabalho deles, mas aliado a uma fotografia que ela tirou. E eles mesmos confessam que sem aquela fotografia eles não teriam conseguido. Mas, alguns anos depois, se eu não me engano, em 1962, eles foram laureados, né, com o Prêmio Nobel, e ela não estava incluída, o que muita gente hoje considera uma grande injustiça, porque a famosa foto 51 da Rosalind Franklin foi fundamental para que se descobrisse a estrutura do DNA, né? Então, eu acho que é uma história muito legal, que mostra que as mulheres estiveram envolvidas em grandes descobertas e não foram reconhecidas, e acho que isso está mudando, né? Isso é legal a gente destacar. E, afinal de contas, toda a nossa entrevista gira em torno desse material que ela ajudou a descobrir, que é o DNA, né? Não, e eu acho que nos últimos anos a história dela vem sendo muito citada e lembrada justamente por toda essa mudança que a gente está vendo aí de perfil de pesquisadores, né, e da mulher na ciência e tudo mais. A história dela é sempre lembrada. E eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir. Quem sabe um dia as pessoas que coordenam o Prêmio Nobel vão se redimir, vão incluir ela no reconhecimento dessa descoberta, né? Muito obrigada, foi um imenso prazer conversar com você, Fabiana. Obrigada, o prazer foi todo meu.
Beer Market, o primeiro bar de Jundiaí 100% especializado em cerveja artesanal. São mais de 300 rótulos, diversos chopes, música ao vivo e uma cozinha diferente de tudo que você já viu. Aberto de terça a sexta das 17 à 1 e aos sábados do meio-dia às 2 da manhã. Vem pro Beer! The Beer Market Empório e Bar, Unit Mall, Rua Eduardo Tomanique, número 900. Eu dei um pulinho aqui no Beer Market, o primeiro bar de Jundiaí 100% especializado em cerveja artesanal, para conversar com o proprietário do bar, o Guilherme Rossi. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Xan, e você? Tudo jóia. Para quem acompanha o programa, a gente fez uma entrevista recentemente e hoje eu volto aqui para a gente passar umas dicas sobre cerveja. Mas antes de passar as dicas, nós temos uma notícia muito legal. Você foi selecionado para o Campeonato Mundial de Sommelier de Cerveja, né, Gui? Sim. No final de semana passado aconteceu o Campeonato Brasileiro e eu consegui me classificar entre os 10 primeiros colocados para poder representar o Brasil em Munique em setembro. Que legal. Então, em setembro você está lá em Munique representando o nosso país. Se tudo der certo, dia 10 de setembro a gente está lá. Legal. Vamos passar uma dica de cerveja, então, para o pessoal tomar essa semana aqui no Beer Market? Vamos lá. Essa é uma cerveja fresquinha, acabou de sair, é a cerveja comemorativa de 3 anos da cervejaria Dádiva, de Várzea Paulista. É uma Strong Golden Ale, um estilo belga, fermentado com levedura de Chardonnay e maturado em barril de carvalho, num blend com uma Imperial Saison, também um estilo belga. Então, assim, muitas informações, é uma cerveja realmente bem complexa, mas super equilibrada, tem 9,5 de álcool, enfim, acompanha a comida maravilhosamente, é uma cerveja bem gastronômica. E assim, a edição é bem limitada, eles não vão produzir isso sempre, então vale o que está disponível, exatamente, se estiverem... Sim. Legal, vem logo provar aqui no Beer Market. Lembrando que, provando essa cerveja também, a gente acaba valorizando a produção regional, né? Que está aqui na cidade vizinha, em Várzea, e é uma das principais marcas hoje do Brasil em cerveja artesanal. E eu estive lá para conhecer a produção deles, é muito legal, muito bacana. Exatamente, a Dádiva está bem pertinho do bar, né? De todos os pontos de venda aqui de Jundiaí. Então é garantia que o produto está 100% fresco e é uma novidade quentinha do mercado em edição super limitada. Legal, obrigada, Gui. Obrigado você. Thank you.